Olá, minha amiga artesã, tudo bem com você? Eu espero que sim, aqui é a Deise Cardoso. Seja muito bem-vinda a mais uma aula. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você essa cenoura e esse coelho. E como algumas pessoas já devem ter percebido, eu adoro criar receitas que não precisa fazer costura. Então, quando você fizer essas duas peças, você não vai precisar costurar. E você pode estar usando essas peças como decoração, pode estar colocando imã aqui atrás das peças e usar como item de decoração. Pode também fazer como chaveiro e oferecer como brinde para os clientes. Você pode também estar usando como detalhes em alguma outra peça que você fizer, como cestos, por exemplo. Mas na verdade mesmo eu criei essas peças porque eu quero fazer um jogo da velha. Então, essas duas peças vai ser para poder brincar com esse jogo. Porém, eu ainda não consegui fazer uma bolsinha que vai ser útil para colocar as peças dentro, para poder guardar e também para poder jogar o jogo da velha. Se eu conseguir criar, eu vou trazer aqui para o canal para poder ensinar para você também. Como hoje é dia 19 de março, é o dia do artesão, eu quero desejar para você um feliz dia, que você tenha bastante encomendas e eu desejo muita criatividade para todas vocês. Peço para você curtir este vídeo, compartilhar para ajudar no crescimento do canal. Toda a lista de materiais eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder, eu estarei respondendo você. Então, chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Eu vou iniciar com o fio verde para poder fazer a folha da cenoura. E antes de começar a nossa aula, eu preciso dar uma informação importante. Eu não falo mais nos vídeos a marca do fio que eu estou usando, até porque nada mais justo ter uma parceria para poder fazer propaganda de marcas de fio, não é mesmo? Então, como eu não tenho essa parceria, eu não falo mais nos vídeos a marca dos fios que eu estou usando. Mas para poder saber essa informação é muito simples. No vídeo eu deixo o tex do fio que eu usei, a cor e a numeração. Então, para você poder saber, é só você colocar no Google essa informação, o tex, o nome do fio ou a numeração, que é possível saber. Então, essa é a explicação do porquê que eu não falo mais. E eu vou iniciar fazendo a folha. Eu vou fazer 8 correntinhas. Você precisa fazer 8 correntinhas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir da segunda correntinha, tem a primeira, a partir da segunda, você vai fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Vai fazer até aqui e no final vai ficar com 7 pontos baixos. Depois que você fizer os 7 pontos baixos, você vai virar a peça, vai subir 3 correntinhas e nesse ponto de base você vai fazer 3 pontos altos. Já fiz 2, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Vai ficar um total de 4 pontos altos, porque as 3 correntinhas iniciais conta também como ponto alto. Você vai vir no próximo ponto de base e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai vir no próximo e fazer outro ponto baixíssimo. E nesse mesmo ponto de base, você vai subir 3 correntinhas e vai fazer também 3 pontos altos. Fiz 2, 3 pontos altos. Vai vir no próximo ponto de base, vai fazer um ponto baixíssimo. Vai vir no próximo ponto de base, fazer outro ponto baixíssimo e vai repetir a mesma coisa que você já fez. 3 correntinhas e 3 pontos altos, feitos no mesmo ponto de base.
Agora você vai pular o próximo ponto de base e vai introduzir a agulha no último ponto de base e vai fazer o último ponto baixíssimo. Depois é só cortar o fio, fazer uma correntinha e puxar todo o fio para poder formar o nó. E vai ficar assim a folhinha de colocar na cenoura. Agora eu vou iniciar a cenoura. Você vai precisar fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Pode puxar o fio inicial para poder fechar o anel mágico. Na segunda carreira, você vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazer aumento por toda a volta e no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3 e 4, você deve fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira deve ter 12 pontos. Na carreira 5, você vai fazer um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Faz essa sequência por toda a volta e no final fica com 18 pontos. Carreira 6, você faz um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final também deve ter 18 pontos. Na carreira 7, você precisa fazer 2 pontos baixos e no próximo ponto um aumento. Faz essa sequência por toda a volta e no final fica com 24 pontos. Na carreira 8, você precisa fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e nessa carreira também ficará com 24 pontos. Na carreira 8, você faz 2 pontos baixos e no próximo ponto uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. E a última carreira é a carreira 10. Você precisa fazer 7 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7 e no próximo faz uma diminuição. Vai fazer essa sequência mais uma vez, vai chegar até aqui o marcador e vai ficar com 16 pontos. Eu vou fazer a união agora da folha com a cenoura e eu vou usar tanto o ponto da frente quanto o ponto de trás para poder fazer essa união. E na folha eu vou estar usando essas alças que tem aqui na parte de baixo. São 7 alças. Para poder unir, então, eu vou passar a agulha no próximo ponto. Vou passar pelo ponto da folha também, nesse primeiro ponto. E vou vir no ponto de trás, que é esse ponto bem aqui. Vai ficar dessa forma. Vou puxar o fio que está lá atrás e vou fazer um ponto baixíssimo. A folha já começou a ficar presa na cenoura. Eu vou fazer a mesma coisa, vou passar a agulha no próximo ponto, vou olhar qual que é o próximo ponto da folha, que é esse daqui, e vou passar no próximo ponto da cenoura, aqui na parte de trás. Vou laçar o fio que está lá atrás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no final. Vai ser feito por 7 vezes. Já fiz por 6 vezes e parei aqui no último ponto para poder mostrar para vocês, porque ele é um pouquinho mais complicado de fazer. Como a peça já está quase toda fechada, complica um pouco. Você vai localizar o último ponto da folha, ele fica aqui atrás, fica um pouco escondido. Vai passar a agulha para poder abrir um pouco
esse ponto. E vai passar também nesses dois pontos baixos, tanto da frente quanto de trás, para poder abrir um pouco o ponto. Vai introduzir a agulha na laçada, passar no ponto da frente, passar pela folha e passar pelo último ponto da cenoura que tem aqui atrás. É um pouco complicado, mas é só você segurar a agulha dessa forma que eu estou segurando e empurrar a agulha para baixo para poder entrar nesse último ponto sem sair a agulha da folha. Vai laçar o fio e vai fazer o último ponto baixíssimo. Você pode cortar o fio, fazer uma correntinha e puxar todo o fio para poder formar um nó. A cenoura ficou dessa forma, você pode agora estar arrematando esses fios que sobraram. Eu vou iniciar a orelha do coelho e você deve fazer dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Pode puxar o fio inicial para poder fechar o anel mágico. Na segunda carreira, você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final vai ficar com 12 pontos. Aliás, com 12 não, com 10 pontos, porque nós começamos com 5 pontos dentro do anel mágico. Então, vai fazer aumento por toda a volta, vai ficar no final com 10 pontos. Da carreira 3 até a carreira 5, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e em cada carreira deve ter 10 pontos. Depois que você terminar a carreira 5 da primeira orelha que você fizer, você pode cortar o fio, vai para o próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Pode puxar todo o fio. Vai pular o próximo ponto e com a agulha de tapeçaria, no outro ponto, vai introduzir de fora para dentro. No ponto que está saindo o fio, você vai introduzir a agulha também na alça de trás, de fora para dentro. Vai fazer dessa forma para poder formar outro ponto, pois fazendo assim não dá para perceber que terminou a carreira. Esse fio que restou, você vai passar dentro de alguma alça aqui dentro da peça e vai fazer o nó. Essa é a primeira orelha. Na segunda orelha que você fizer, não arremata o fio, porque nós vamos fazer a união de uma orelha com a outra. Na segunda orelha, no último ponto que você fizer da carreira 5, você vai substituir por um ponto baixíssimo. Então, esse ponto baixo, o último ponto baixo da carreira 5, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai fazer uma correntinha. Pode colocar o marcador no ponto baixíssimo que você fez para poder marcar o final da carreira. E agora você vai introduzir a agulha no ponto da outra orelha e vai fazer um ponto baixíssimo para poder fazer a união. Vai ficar assim. Agora, nessa carreira 6, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou fazer até chegar aqui, quando eu terminar essa primeira orelha, eu vou retornar para poder mostrar para você. Cheguei aqui no final dessa primeira orelha, eu vou fazer um ponto baixo onde já tem esse outro ponto aqui. Aqui no meio tem a correntinha que nós fizemos no início. Eu vou fazer também um ponto baixo nessa correntinha.
Vou para outra orelha e também faço um ponto baixo aqui onde já tem um outro ponto. Vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base por toda essa orelha, até chegar aqui no marcador. Terminei a carreira 6, ficou com 24 pontos. Quando você for começar essa carreira 7, presta atenção porque os pontos baixos dessa carreira aqui no início tá bem escondido. Tem um ponto aqui e logo aqui também já tem outro ponto baixo de base. Nessa carreira 7, você precisa fazer 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz 2, 3 e no próximo um aumento. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 30 pontos. Carreira 8, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final dessa carreira também vai ficar com 30 pontos. Carreira 9, você precisa fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 2, 3 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 10, você faz 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 11, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final dessa carreira também vai ficar com 18 pontos. Depois que você terminar a carreira 11, você precisa fazer o bordado aqui no rosto do coelho. Eu estou usando fio para bordado, separei 2 fios para poder bordar e dei alguns nós aqui. Nessa última carreira que nós fizemos, você vai localizar o meio, vai introduzir a agulha bem no meio, vai puxar todo o fio. Tem essa carreira por onde eu passei o fio, você vai contar 1, 2 e aqui vai colocar novamente, passando para dentro. Vai vir na lateral, por baixo, bem aqui nessa direção. E vai passar agora no meio, indo para dentro da peça. Vai vir do outro lado também, por dentro. E vai voltar novamente no meio, indo para dentro da peça. Depois é só dar uma consertada no fio. E esses fios que restaram, você vai dar alguns nós aqui, para que não solte. Eu vou estar usando o fio laranja que eu fiz a cenoura, para estar fazendo esse detalhe aqui de cima do focinho. Eu vou passar a agulha aqui na mesma direção da onde está esse fio preto. Não puxa todo, porque nós vamos precisar dar um nó no final. E venho aqui do outro lado e passo o fio para dentro. Vai ficar assim. Agora é só dar alguns nós nesse fio laranja que restou. Empurra assim com o dedo para que o nó fique bem firme aqui onde está saindo o fio.
Agora é só cortar esse fio que restou e esconder por dentro da peça. Ficou assim. Esse bordado bem simples de fazer. Agora nós podemos continuar as carreiras até fechar completamente essa peça. Na carreira 12, você precisa fazer uma sequência de um ponto baixo e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 13, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base e no final também vai ficar com 12 pontos. E na última carreira, que é a carreira 14, você vai fazer 6 diminuições. E no final vai ficar com 6 pontos baixos. Depois que terminar as 6 diminuições, pode cortar o fio, deixa um pequeno pedaço e pode puxar todo o fio. Com a agulha de tapeçaria, você vai passar pela alça da frente de cada ponto. Vai fazer isso por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar uma leve puxada para poder fechar toda essa carreira. Ele vai ficar assim. Para poder fazer o formato agora do rosto, você vai passar o fio aqui no meio e levar aqui para trás. Pode dar uma puxada para ele poder fazer o formato do rosto. Você vai puxando e apertando aqui. Ele vai ficar assim. Agora, precisamos fazer o formato aqui nas orelhas. Então, você vai fazer o seguinte. Vai localizar aqui a última carreira da orelha, que é essa daqui. Você vai levar o fio até essa última carreira aqui na lateral. Vai passar por 2 alças aqui do ponto baixo. Não é por baixo do ponto, não. É nas 2 alças que tem no ponto baixo. Essa alça que forma o V. Vai passar por aqui. Vai introduzir a agulha aqui do lado e vai levar até o outro lado, na última carreira também, que é essa daqui. Quando você levar a agulha para o outro lado, você vai dar uma leve puxada para ele poder fazer o formato aqui na orelha. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Vai passar por 2 alças do ponto baixo que tem aqui no lado. E vai levar o fio para o outro lado. Mas não precisa ser mais aqui não, pode ser aqui para baixo. E vai puxar. Ele vai ficar assim. Esse fio que restou, você pode dar alguns nós e depois cortar o fio. Eu usei esses olhinhos para poder colar no rosto do coelho. Eu não sei o nome, mas ele tem uma pecinha dentro que faz aquele barulhinho. Mas você também, se não tiver esse olho, pode estar usando a sua criatividade e estar bordando ou até mesmo usar uma miçanga preta. E para estar colando o olho, eu usei cola quente. Coloquei um pouco de cola quente. E coloquei aqui nessa parte do rosto. E assim ficou concluída a nossa aula da cenoura e do coelho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar. Beijos e até a próxima aula!